Olá, mais um sábado. Nós, Nueva, Priscila, Daniele, Samara, Mariângela, estamos aqui hoje para tomar o nosso café da manhã pós-episódio e antes trazer uma conversa que quando nós paramos para falar sobre o que íamos falar, tem certeza? É isso mesmo? Não foi um negócio que a gente ficou debatendo para saber porque é realmente incômodo, indigesta, essa ditadura da perfeição. Quando nossos corpos, comportamentos, identificações são todos avaliados a todo momento. Quando o nosso padrão de beleza não nos serve mais, quando ele vira algo que a gente nem reconhece mais, porque a gente está sempre correndo atrás de alguma coisa. Ah, mas é hoje o cabelo, amanhã é o batom, depois de amanhã é o peso, depois de amanhã é o comportamento. A gente está sempre buscando alguma coisa. Então a gente vai trazer aqui hoje a ditadura da perfeição, porque é algo que nos torna reféns. É isso mesmo, reféns. Reféns de um padrão inalcançável, que só a indústria da beleza lucra. Reféns de um padrão que a gente não se reconhece mais, que a gente nunca está contente com o que nós temos. Então vamos trazer hoje aqui para a mesa a ditadura da perfeição e a gente vai começar essa conversa aqui, que já foi uma questão de debate para saber se era esse o tema. Então vamos lá, gente. Como é que a gente vai começar aqui hoje? Eu acho que a gente tem que... Eu acho que é interessante a gente trazer o nosso ponto de discussão antes. Eu acho que a ditadura da beleza, por sermos... somos aqui um grupo de amigas de fases diferentes, de idades diferentes, e isso sempre foi, eu acho que, o nosso ponto forte. A gente se complementa. Isso mesmo. Sabe? E a ditadura da beleza é um tema que atravessa todas nós. É uma coisa incrível. Eu acho que por isso que é tenso e complicado pra gente, porque são vários atravessamentos dentro desse tema, mas a gente vai... Eu acho importante a gente conduzir, como a gente sempre vem, né? Não questionando a nossa seriedade. A gente sempre traz os temas aqui, trata com muita seriedade. Mas esse a gente vai estar também tratando os nossos sentimentos com relação a isso, sabe? Eu acho que isso que tem deixado a gente mais... É interessante que eu coloquei ditadura da perfeição, de corpo, comportamento, e a Sam falou assim, porque a ditadura da beleza, porque realmente é isso. É o principal, não é? Um padrão, é onde tudo começa. Porque, na verdade, a gente já cresce acreditando que buscar a beleza é algo natural. A gente tem essa... A gente faz essa busca já pra gente é muito natural, já desde pequena a gente já é incentivada, estimulada. Porque ensinaram pra gente que beleza abre portas. Não, mas aí a gente tá falando de... Ensinaram, né? Não, mas aí a gente tá ligando a beleza à aparência. Mas eu acho que a nossa construção de beleza, eu acho que ela pode ir além. A gente pode estar falando do comportamento, da forma de se vestir, como que fala, como que se posiciona. Eu acho que isso que talvez não conta nessa pressão e nesse ambiente da ditadura, da beleza que a gente fica se cobrando o tempo inteiro, que é a construção do todo que é o bonito, sabe? Exatamente. Bom, minha humilde opinião, né? Na minha construção. Porque essa busca pela beleza, ela pode ser, de fato, um caminho interessante. Você trabalhar para além da sua aparência física. E ter essa relação, essa consciência dessa dualidade do cuidado e do controle, eu acho que é um ponto a ser... É um ponto a ser levado em consideração.
porque essa busca pela beleza, ela pode trazer pra gente um lugar de autocobrança, de vigilância constante, que a gente tem que ficar toda hora meio que se podando pra gente não sair da linha, sabe? Tem que tomar cuidado com o que eu como, tenho que estar sempre rejuvenescida, porque até o processo natural da vida de envelhecer vira um problema. Então a gente recorre a vários instrumentos, né? Vários recursos, obrigada. O agente é ótimo, na medida que a gente envelhece. 30 e poucos anos. E ela é a mascote. Tá bom. Mas é um Entendi. processo. Mas isso é um ponto. Você é a mais nova da mesa e já entende isso. Que Já tem essa preocupação, né? Existe essa cobrança, que à medida que envelhece tem que olhar. Mas tem que olhar por quê? Que é aquilo que os estudiosos costumam chamar de ditadura da perfeição. Isso aí, que é o nome do episódio. Mas o que a Mari falou é muito importante também, porque a gente realmente, principalmente as mulheres do milênio passado, nós fomos criadas e a gente, se não me falha a memória, a gente comentou até sobre isso no episódio da amizade feminina, que a gente cresceu sendo cobrada por competir com as mulheres. Então, acaba que a competição vem da beleza, vem a competição da postura, a competição de como você se comporta no ambiente profissional ou no social, porque existe comparação estética, existe a comparação comportamental e existe a comparação social. A estética é, visivelmente, né, se você segue o padrão de estética que a sociedade impõe e que muitas vezes elas mudam, porque a gente já foi desde modelo com corpo não tão magro para modelo com corpo super magro, até as mulheres frutas que estivemos por aí. Então, assim, nem esse padrão de beleza, de estética é fixo, né? Muda constantemente. O comportamental ai, olha aquela mulher ali, antigamente, já lidei com pessoas assim, ai, que vulgar, a mulher fumando no bar, bebendo cerveja. Existe essa cobrança do que a sociedade acha que é um comportamento certo, entre aspas, para uma mulher. E também no social, com quem as pessoas que você convive, os ambientes que você faz, que justamente se você tiver a mulher que está numa mesa de bar, não é cobrada uma de uma mulher... forma totalmente diferente, olhada, enxergada, visualizada, avaliada de uma forma totalmente diferente da mulher que até bebe a cerveja e fuma seu cigarro, mas num restaurante chique. Entendeu? Não fuma dentro do restaurante, não. O fumar não, mas bebe essa cerveja no restaurante. Antigamente podia, né? Até em avião poderia fumar. Mas aí eu sei, mas eu não estou negando. Eu poderia dizer o seguinte, dentro dessa premissa de que a crença antiga de que beleza abre portas, a minha infância foi na década de 60. Então, a minha mãe cuidava muito do meu joelho. Ela não queria que eu brincasse, ela não queria que eu pulasse, porque eu não podia rebentar meu joelho, eu não podia estragar nada do meu corpo, porque ela queria que eu fosse Miss. No objetivo dela, foi uma construção da minha mãe, porque já veio dela a valorização ou as pseudos conquistas dela vieram muito atrás da aparência, da beleza dela. Então, assim, não pula, eu não podia, eu lembrei, ela nunca me deixou andar de patins e eu amava, eu queria andar de patins. Com muito favor, bicicleta, porque eu ia ser Miss. Obrigada, mamãe, deixou eu andar de bicicleta, patins. Eu machuquei, ralei perna. Agora, olha só, essa questão que a Mari trouxe, que você tem que estar dentro de um determinado padrão. Naomi Watts, né? Wolf. Uhum. É Watts? Wolf. Naomi Wolf. Ela coloca que esse controle, que essa busca pela perfeição é um controle.
Sim. Então, você não pode andar de patins. Você não pode subir em árvore. Porque você não pode sequer ralar o joelho. É um controle. Entendeu? Quando a gente coloca isso, que tem que deixar claro que a gente está sendo controlado, aí você para pensar. Opa, é isso mesmo que eu quero? Então, essa cobrança toda, eu estar nesse status nesse nível cobrado de beleza, de comportamento social, é real para mim? Me faz bem? É saudável? É o que eu quero? Acho que a gente tem que parar para analisar isso. E eu também tenho, entendeu? Porque, assim, psicologicamente a gente fica se cobrando muito. E aí, às vezes, a gente se cobra por coisas que nem tem a ver com a gente. Pô, eu gosto de ir pro bar beber de vez em quando. É minha cervejinha. E aí, qual o problema? Não Vou mexe? me privar disso porque, o que vão pensar? Não, gente, a gente tem que ver o que é bom pra gente, o que de parar de viver em função do que a sociedade espera da gente e passar a entender o que eu espero de mim. A gente tem que frustrar mais essas expectativas dos externas, outros, né? e alimentar mais a Mas minha. a nossa, claro. É interessante porque quando a gente fala, né, sobre a ditadura da perfeição, a Mari trouxe um recorte muito interessante sobre a visão da década de 60, né, 60, 70 e afins, em que era tudo muito voltado para sua aparência. Você não pode ter cicatriz, né? Você não pode... Porque existia, de fato, essa cobrança em relação ao corpo da Miss, né? Ela realmente não podia ter certas questões e tal. E a época, espero que não seja uma cobrança atual. Me informem se eu estiver errada. Mas a época era se cobrado, inclusive, a virgindade da Miss. Nossa, Sim. você leu meu pensamento. Eu não É. sabia se dizia ou não. Eu não Mas sei, realmente- eu espero que essa não seja uma regra atual. Mas Acredito a que não, mas a época virgindade era Cobrava-se, inclusive, a fundamental. virgindade da Miss, quer dizer, uma O coisa controle vinha sobre completamente tudo. fora, né, do que... Ok, ela enquanto Miss não tem diferença, né, como ela vive a vida pessoal dela. Mas a realidade é que era muito voltado para esse lugar de disciplina social, né? A Naomi mulher Wolf recatada. fala... Isso, a Naomi Wolf fala, né, sobre esse questão do mito da beleza ser para além do que é o gosto, né, da pessoa gostar, da pessoa se tratar, da pessoa ter essa escolha, e ser uma disciplina social. Hoje o que a gente vê é que não se cobra, não existe essa ditadura unicamente pelo corpo perfeito, existe pela vida perfeita, né? Então existe o padrão estético, mas existe o padrão comportamental, né? É a mulher moderada, é a mulher que nunca se descontrola, é a mulher que não fala palavrão, que não toma cervejinha, Que a não mulher ri alto. que não pode rir alto, exato, que não pode se exaltar, não pode se descontrolar em momento nenhum, né? Ela é numa caixinha, assim, quase que inalcançável, porque, de fato, ela é quase desumana, né? Porque quando você não tem espaço pro erro, pra dúvida, pras emoções, né? Porque em algum momento da vida você vai se irritar num nível que você vai sair um pouco do eixo. Você pode, em algum momento, achar algo muito engraçado e rir um pouco mais alto. Você pode, seja por felicidade ou seja por uma grande indignação, alguma hora você vai sair do eixo. E isso passa a ser julgado. E isso passa a ser algo usado para metrificar o seu valor. E isso é um lugar muito perigoso, porque você nunca vai conseguir estar nesse padrão o tempo todo. Você pode ter um comportamento social que você tente ao máximo se regular, né? Eu, particularmente, tenho uma profissão que me exige muito isso, né? O advogado ele tem que estar no eixo. Ele tem que estar aqui, pá, fala aqui, o jeito, né? E lógico que em ambientes profissionais, e quando a coisa está ali acontecendo, existe um padrão de linguagem, existe um padrão que é natural daquele ambiente e que quem faz parte daquele ambiente segue, e tá tudo certo. Eu não estou aqui levantando uma bandeira contra, né,
os ritos que precisam acontecer ali. Mas existe um padrão que vai para além da sua vida, né? Se eu sou uma advogada que estou num ambiente completamente fora desse lugar e eu sair um pouco, eu rir um pouco, sair um pouco desse... entrar nesse lugar de descontração, em algum momento, de repente, vai bater um olhar em mim, tipo... doutora. Doutora, o que você tá bebendo aí, doutora? Entra um doutor, assim, na frase do nada, tentando me puxar para um lugar que faz parte da minha profissão. Mas não quer dizer que 24 horas por dia, 7 dias na semana, eu preciso estar nessa caixa formal, entendeu? E que, de fato, me exige estar falando pronomes oblíquos e, né, e frases formadas e coisas o tempo inteiro. No seu trabalho, é natural. É uma coisa que vai naturalmente de você. Quando você sai dali, deixa de ser natural porque você não está focada em trabalho. Você não está naquele foco. E é muito cansativo se você tiver que seguir o mesmo padrão 24 horas por dia, não manter esse ritmo, né? Quando esse padrão ele sai do lugar de eu estou fazendo desta forma porque eu tenho um determinado objetivo, por exemplo, eu estou numa audiência, então eu preciso falar desta forma e com essa sequência lógica, porque é meu objetivo, é a minha profissão. Eu estou numa sala de aula, eu tenho que falar desta forma, com essa didática, porque eu estou no meu objetivo. A questão é, quando esse padrão entra, para te dizer que você precisa cumprir metas inalcançáveis. Por que as metas são inalcançáveis? Porque são uma forma de controle. Quanto mais você se sobressai em alguma coisa, precisa haver algo que te puxa para dizer você não é tão boa assim, porque nisso aqui você não atingiu. Então, o seu comportamento não está legal, a sua fotinha de família de fim de semana não está legal, o seu padrão de beleza também não está lá, essas coisas. Então, tem sempre essa coisa te puxando. Então, quer ser bonita? Ok. Mas tem o ponto de você entender, isso é para mim ou isso é para atender outra expectativa? Eu estou atendendo a uma indústria que cresce bilionariamente por ano, no caso da beleza, eu estou atendendo a um padrão social que me diminui diariamente porque eu sou mulher? E aí? A gente tem que entender que esses padrões, seja de beleza, de comportamento social, eles têm um limite. Eles têm um limite de eu entender que, opa, isso não está me fazendo bem. Uma partezinho, eu acho que vale a pena ressaltar esse perfil narcisista da sociedade e da mídia, né? Que ele, para poder valorizar um aspecto, uma perfeição, um produto, ele precisa destruir o outro. Então, isso é incutido subliminarmente em todas aquelas que, por gosto, por necessidade, por vocação, não conseguem se encaixar nos padrões. Então, isso é uma coisa que a gente não pode esquecer do quanto é manipulado mentalmente, quanto isso vira uma dor coletiva. Porque tem uma expectativa que é meio que instalada, assim, né, na nossa vida, que a gente nem percebe mais, já é meio automático. A gente expectativa de acertar sempre. A gente tem que sempre ser coerente com o que a gente fala, a gente tem sempre que controlar os nossos processos, e responder, agir, pensar, virou um certo, como eu posso dizer, uma cobrança constante. Uma ditadura. A gente tem que pensar na maquiagem, na bolsa, na roupa. Sim. No como eu vou falar, em que altura eu vou falar, com quem eu posso falar. Então, quer dizer... Essa sensação que a vida tem o tempo inteiro de ser um palco e que a gente tem que estar o tempo inteiro mostrando que é a melhor parte, né? A gente não pode, a gente tem que esconder
os defeitos, mas isso traz pra gente um certo sofrimento, né? Como assim? Que é um processo que a gente fica o tempo inteiro se cobrando, porque a gente não pode mais falar errado, a gente não pode sair, fugir do que a sociedade pregou ali como correto. A gente tem que estar sempre ali seguindo um padrão que foi estabelecido e a gente às vezes não dá conta, e aí cresce essa relação desse sentimento que é essa autovigilância permanente o tempo inteiro. Essa tirania da perfeição, ela promete um êxtase eterno e constante. Ninguém consegue manter essa sensação de êxtase o tempo todo. E aí, quando você desliza, quando você sai, quando você cansa, a sensação é de que falhou. Mas essa promessa é falsa. Ninguém consegue sustentar isso sem pagar um preço muito alto, existencial, de saúde, de tudo. Eu entendo que o limite é sempre aquele momento em que começa a te fazer mal. Porque eu acho interessante, Priscila adora maquiagem. Deu pra perceber? Ama. Deu para perceber. Imagina. Mas tudo bem, né? Ela gosta. Em que momento isso virou sofrimento para ela? Nunca virou. Não. Siga. Virou sofrimento? Para. Não vai perseguir o inalcançável, né? E aí? A menina da maquiagem. A Suzana Murdoch fala, né, que o corpo feminino se tornou um campo de disciplina cultural, né? Que a gente tem que seguir esses padrões todos. E é um controle muito, eu diria até doentio, porque a gente vive constantemente em dieta, pressão, se a pele tá boa, se tem ruga aqui, hoje em dia você vê cada vez os procedimentos sendo feitos em idades... Gente, já tem gente de 20 anos, meninas de 20 anos fazendo procedimento. Ou mais cedo, né? Mais cedo. E assim, às vezes... Não, eu vi um caso Desculpa te interromper, Pri. Um caso de uma criança de 13 anos que a mãe fez um procedimento cirúrgico com um padrasto escondido do pai. E, óbvio, infelizmente, ela não teve um resultado positivo, deu uma reação e isso saiu em todas as mídias. Mas olha... Isso não é triste? De cobrança. 13 anos. E agora, imagina a cabeça dessa criança de 13 anos crescendo nessa situação. Tipo, você cada vez... É uma pressão que... eu acho que é até covardia. Sim, entendeu? Existia essa cobrança numa criança de 13 anos. Entendeu? E o pior é que a gente está vendo isso cada vez mais. Isso está sendo cada vez mais comum. Na escola, desde a escola, existe a cobrança. Antigamente, sempre teve aquele negócio de popular e a não popular. Mas na minha época, por exemplo, que eu estava na não popular, eu não tava nem aí, entendeu? Tipo, não faço o padrão dos garotinhos para ser popular... Desculpa os termos, mas caguei, entendeu? É isso, entendeu? Só que hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia existe a cobrança, existe... E volto a falar que eu acho que em todos os episódios a gente acaba caindo nisso. Rede social acaba intensificando isso. Você vê as crianças de 10 anos... já tendo páginas no Instagram, meninas, 8 anos, já tendo páginas no Instagram, mostrando maquiagem, mostrando isso, mostrando aquilo. Arrume-se comigo. Gente, surreal, entendeu? Surreal. E aí não dá o direito à outra de não gostar de maquiagem, entendeu? Eu não gosto. Se aqui não gosta, e aí? Eu não posso não gostar. Porque, o que vão pensar de mim? Gente, pelo amor de Deus, a gente precisa ter mais prazer na vida, entendeu? E menos cobrança da gente mesmo nesses controles, entendeu? Porque aí, como você tá sempre naquela coisa de pressão, 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 no dia que você sai da dieta, por exemplo, nossa, é uma culpa enorme que vem. Se você tá lá
fissurada. Não, eu não posso comer isso, não posso nem respirar perto desse O doce. dia que você sai da dieta, a coisa é tão para além de uma percepção racional que o dia que você sai da dieta é chamado dia do lixo. Olha só que Cruzes. absurdo. É. Olha só que Hoje é o absurdo. dia do lixo. Já ouviram esse termo? Sim, sim. Ainda Horrível. E as que são viciadas também em academia, o dia que você não vai na academia, nossa senhora, esse dia hoje não funcionou, não prestou pra mim. Parece que um dia que você não malhou, eliminou o resultado de todos os outros, Todos né? os outros. Aí já acha que engordou 20 quilos. Eu quero o porque contrário. não- Eu quero malhar um dia e ganhar o resultado dos 20. Entendeu? Vamos fazer o contrário. Se vale para um dia que eu não fui, eu zerei 20, vamos inverter. Eu vou um dia e quero que Eu valha acho que por já 20. tá na hora da sociedade mudar esse padrão e trazer esse. Na verdade, eu acho que tá na Inverso. hora da gente mudar o nosso pensamento. Da gente se Exato. preocupar mais com a gente e menos com o que os outros vão pensar. Mas isso A é gente ter um carinho maior com a gente mesmo. Entendeu? Ser mais legal com a gente. Mas você acredita mesmo que isso é mais um movimento pessoal ou isso é uma influência da... Eu acho que existe a influência, porém, vamos lá. A quantidade de adolescentes e jovens que estão depressivos, que estão se matando, é muito grande. Por quê? E jogaram eles nessa pressão toda e não fizeram nenhum trabalho psicológico com eles. Não, é isso que Eles eu já queria- cresceram no caos. É isso que eu acho que isso que é importante a gente pontuar, porque não é uma questão também uma saga individual por esse processo. Acaba gerando, a responsabilidade acaba caindo, né, pela gente, essa cobrança de que você não está se cuidando, ó, você deixou acontecer isso, então a responsabilidade é sua. Mas há uma pressão externa muito grande para que isso aconteça. Aparentemente é o que se diz na gíria, tu caiu na pilha, né? Isso. Mas eu tenho aqui para levantar, dentro de tudo que vocês disseram, uma variável que a gente não está... que eu gostaria de ressaltar aqui, que é o tempo. Quando a tirania da perfeição se instala no corpo, é o que vocês disseram, não é só no corpo, ela é mental. Ela cria uma necessidade, como Jung diria, uma sombra que te persegue. E a gente não percebe o quanto isso consome tempo. Tempo de vida. E a gente não percebe isso como perda. Nós estamos aqui horas, trabalhamos horas, cuidamos de tudo e o tempo simplesmente se vai. E aparentemente eu sinto cada vez mais rápido. Então, esse tempo é consumido nessa vigilância. Sabe? Você passa, você olha no espelho, se está legal, você olha o celular, não, essa foto não está legal, precisa editar. Nossa, cheguei aqui, tem todo mundo lindo aqui, acho que eu não estou legal. Isso tudo te consome tempo e energia psíquica. Silenciosamente, né? Sem que você perceba. Então, esse acúmulo, esse empilhamento de tempo perdido, ele te rouba muita energia psíquica. Ele rouba tempo de vida, tempo mental, tempo emocional. Sem perceber, você vai ficando triste com você sem um motivo real. Né? Você vai se encolhendo, você vai se ajoelhando diante da vida, você vai se aviltando quando você é uma criatura única, maravilhosa, sensacional, diferente, que a tua graça, teu brilho está justamente Essa diferença. que faz a Na diferença, sua né? diferença, na sua complexidade, né? No seu todo. Essa tentativa de corresponder, eu trago aqui o Aaron Beck, que é um psiquiatra americano, criador da terapia cognitiva comportamental. Ele chama esses comportamentos, ele classifica como uma distorção cognitiva. Porque você começa uma cobrança absurda sobre tudo. Você vira crítica, você já não basta mais você, não está bem com você, você começa a criticar, classificar todo mundo. Então, você vira o 880. Se eu não sou perfeita, então eu sou uma droga, eu não sou nada. Eu posso chegar aqui e receber, como nas redes sociais,
comentários, likes, e na vida você recebe uma série de elogios. Quando vem uma crítica, você se desmorona inteiro. É aquilo que se diz, se você tem ouvido para elogio, então você vai ter ouvido para crítica, e você vai cair a partir disso, né? E a filha dele, a Judith Becker, também uma psicóloga renomada em cima do TCC, ela comenta que a gente está o tempo todo preocupado em saber como eu sou vista, se eu estou agradando, se eu estou adequada. Então, olha o tempo, energia consumidos nesse conflito interno, que é sem fim. Assim, quando a gente pensa, né, nessa comparação, se eu estou sendo vista, se eu estou sendo adequada, a gente tem que separar dois campos aqui, né? O primeiro que a gente separa é em relação ao contexto de um jargão, né? O meu direito termina onde começa o seu. O negócio de eu dizer assim, eu tenho, o meu padrão de comportamento não foi definido por mim. Eu vou chegar aqui e vou falar o que eu quiser, e quem não quiser ouvir, que feche os ouvidos. Não, não é isso que a gente está trazendo aqui. A gente está trazendo aqui é que nem o mínimo você fala, você se emociona para não romper com esse padrão social, com esse padrão de comportamento. Então, a gente sempre tem que respeitar, né, o direito do próximo, né, o espaço do próximo, mas a gente tem que entender que eu posso rir alto. Eu posso escolher. Eu não estou incomodando ninguém. Eu posso escolher eu posso não escolher. usar maquiagem. Sim. Eu não tenho como ir para academia 200 dias por ano, salvar nem domingo às vezes, porque eu quero ter o corpo da modelo A. Não tem, meu biotipo é outro, não vou chegar. Existem padrões inalcançáveis e eles já são feitos assim para você estar sempre em dívida. Porque quanto mais a mulher foi se tornando expoente socialmente, a cobrança entra como uma forma de segurar. Vem cá. Não Controle vai, não. sobre o poder. Fora que esses padrões mudam, né? Tanto de comportamento, porque a virgindade não é mais necessária para uma Miss, né? Então, assim, e quanto com o físico, como eu já tinha falado antes, né? Que já teve a Miss mais gordinha, a modelo mais gordinha, a outra já quase anoréxica, e a outra agora tá as frutas, né? Que aí era banana, pera, melancia. A Denise Fernanda fala de corpos totalmente diferentes, verdade. entendeu? Então, assim, além de ser impossível, pode acontecer também de você atingir e já ter mudado. Aí você já tem que correr atrás de um outro. Nos anos 2000, era comum mulheres no México tirarem as últimas costelas para ficarem com a cintura mais de alguém. Vou corrigir. Teve As pessoas- divas de Hollywood da década de 50 já faziam isso. Já faziam Mas nos isso. anos Olha 2000, tá vendo? É porque foi Não, indo Eu falar, sou culta! Ela Eu sou tentou culta! disfarçar. Eu sou a geração Tá Sessão vendo? da Tarde. Eu só A vi onda foi 2000. indo, entendeu? Quando a onda começou. Mas lá. os padrões, a moda, é cíclico, né? Então, 50, voltou em 2000, estamos perto do próximo, né? 2030, 40, vamos de novo começar a tirar a costela para ficar com a cintura fina? É isso. Só falta. Não, e já né? tem outros padrões, né? Hoje em dia, se você vai em determinado lugar, todo mundo tem o mesmo cílio, a mesma boca, Mesmo que o mesmo queixo. Seja maxilar. Eu fico hoje. E o mesmo cabelo, porque você precisa botar ômega, você tem que botar cílios e você tem que ter o bocão. Ferrou, né? lascou pra mim. Pra mim, com certeza. Vou ficar devendo. nem se fala. Vou ficar devendo. Não, e sabe o que é engraçado? Que já aconteceu comigo? Gente, bizarro. Eu estava numa mesa com umas amigas. Não, mas é bizarro. Que eu estava com umas amigas, né? Aí elas começaram a falar dos procedimentos que elas fizeram, né? Eu nunca fiz procedimento nenhum, fiquei só olhando, né? Aí elas olharam, viram que eu estava quietinha, começaram, e você, Priya? Estourei Eu uma falei, espinha. Então,
Eu nunca fiz procedimento nenhum. Botei uma Não minanda é aqui, ó. Ficou sem assunto. Fiquei. Excluída não, eu da fiquei- mesa. Elas me chamaram pra conversa, perguntando do meu procedimento, porque eu estava calada o tempo inteiro. E assim, não sei se vocês já perceberam, eu não sou muito boa em ficar calada. A gente já percebeu. Elas ficaram em choque. Tipo assim, como assim a Priscila está calada, né? Eu falei, Pri, e aí? Você, qual foi o seu procedimento? Eu falei, então, no caso nenhum. Por isso que eu estou aqui, né? Uma Calada. minâncora na espinha. Menina, me olharam como se eu fosse meter. Como assim você nunca fez procedimento? Mas você não pretende? Qual você pretende fazer? Eu falei, calma, gente, eu ainda não pensei nessa... Vamos Deve lá, ter né? pensado assim, tadinha, ela deve ser pobre, ela deve estar sem grana, né? É. Eu Deve acho ter que isso nem é pensado. parâmetro, porque tem uma Não. galera que... Então, eu que- quero te dizer que esses procedimentos são muito caros, que as pessoas se comprometem financeiramente, priorizam Sim. isso ao invés de uma viagem em família, ao invés de investimento Dói. no seu próprio valor, nos seus conhecimentos, para cumprir uma rotina muito perigosa, aliás, porque tem muita novidade não testada que anda matando as pessoas. Sim. Sim, e aí também tem essa procura, às vezes é tanta, que tem lugares que eles ficam tentando fazer de uma forma não amadora, mas que a gente chama os carniceiros, né? E os pacotes, né? Tchau. Ai, você vem- suspeitos. Você paga pela sua ruguinha do olho, aí ganha uma bochecha maior e um botox na boca. Caraca. É um brinde, um pacote, entendeu? Paga por um e ganha por outros. Essa questão de padronização, né? Quando a Santa estava falando de alguns itens de aparência virou padronizado, né? O cílio, a boca, o maxilar, todo mundo meio quadrado, um negócio meio, né? É muito assim. E gerou uma padronização social, né? Eu chamo Tenho- de pasteurização. Foi difícil. Parece que a gente desculpa, Dani, te voltou interromper. aquelas imagens de televisão antiga pixelado, né? Todo mundo não. quadrado. Mas a realidade é que existe esse padrão de avaliação social, né? Tem a socióloga a Giselinde Kuipers, que ela fala como funciona isso, né? Ela fala de que essa aparência, ela é o seu cartão de entrada nos primeiros segundos que a pessoa te vê. E isso vai determinar, inclusive, se você vai ter abertura para se mostrar como você é. Sim. Ela bateu o olho em você e ali, se você tá no padrão, ela decide te dar credibilidade. Se você não tá no padrão, muitas vezes ali ela já te descarta dali mesmo. Você precisa passar por essa prévia, né? Por esse primeiro raio-x, para entender se então você faz parte da galera, se você faz parte do clubinho, se você não, ela não, né? Às vezes você tá fora de certas modinhas, igual a Pri tava falando, não, eu nunca fiz procedimento, né? Esses dias eu tava também próximo de algumas amigas e rolou o papo do beach tênis. Gente, eu não sou da galera do beach tênis. Eu não academia consigo eu tô buscando, mas o beach tênis não chegou pra mim, não. Eu foi. tentei. Eu não juro tenho que eu coordenação tentei, motora. Mas Não. Não, teve agora há pouco tempo uma das irmãs, Maiara e Maraísa, ela subiu no palco e ela se desculpou porque ela tava com o cabelo dela natural. Ela tava, acho que de tanto botar mega hair, ela acho que o cabelo dela quebrou. É tipo assim, gente, 1000 desculpas, estou sendo eu mesma. Oi! E eu hoje falei, gente, mas por que aí ela tá todo se desculpando? mundo aplaudiu, deu parabéns, porque ela estava sendo ela mesma. Eu falei Isso. assim, como assim? Isso é a Quanto- falsa que a Dani tá O falando. quanto isso é pesado no momento quando o espelho vira um tribunal. Entendeu? Porque aí você já não olha mais no espelho para se ver, ou para se gostar, ou para decidir, se for pelo seu critério, o que você quer mudar. Porque a pessoa pode ter direito de olhar e falar assim, pô, quero dar uma mexida aqui. Mas a pessoa quer. Agora, quando ela olha para o espelho, no sentido de buscar defeitos, ela passa a olhar para o espelho tentando enxergar como as outras pessoas vão ver e tentando procurar quais defeitos serão notados pelos olhos dos terceiros para que ela então corrija antes de ser julgada. Deixa de ser inspiração e vira
prisão. Via É um realmente o tribunal tribunal do onde espelho. ela se doloroso. acusa, se processa, sentencia, cumpre a pena, já corre para corrigir, antes de alguém perceba que a idade começou a aparecer, que uma ruguinha aqui, um detalhezinho aqui, ela já quer logo procurar resolver antes de passar pelo possível julgamento de coisas que às vezes outras pessoas nem sequer iriam reparar. Nem não repara. Né? E como é importante a gente levantar esse movimento inicialmente dentro de nós e nos nossos pares, né, para que a gente recupere o direito de existir, o direito de ser, o direito de querer ou não querer algo, o direito de errar, o direito de se comportar, né, para que a gente recupere a nossa humanidade e todos os elementos que nos compõem como nós sendo quem nós somos. É engraçado isso, porque assim, quer dizer, não é engraçado, mas é interessante. Porque assim, eu acho que a forma de você analisar o quanto aquilo é saudável ou não para você, eu acho que é justamente esse ponto de vista do porquê que você está fazendo aquilo. É para você ou não? Porque assim, você pode se arrumar de uma forma diferente, ou botar uma maquiagem diferente, ou alguma coisa assim, porque você tem um objetivo ali. Ah, eu vou encontrar o cliente tal, eu vou eu vou no tribunal, eu vou falar com o juiz, quero. Ou simplesmente você quer, entendeu? Porque você tá se sentindo bem. Ah, eu me senti bem assim hoje, hoje eu tô com vontade de. Ok, isso é super válido. Mas a partir do momento em que vira uma coisa doentia, vira uma coisa assim que é pros outros, sem ter um prazer pra você, tá sendo só cansativo e mastigante na sua vida, aí eu acho que já é o ponto de você analisar se você não está precisando mudar a sua rota. Eu acho importante a gente lembrar historicamente a Mona Lisa de Leonardo da Vinci já foi referência de beleza na Renascença e ela continua sendo reverenciada naquele spot, naquele contexto, mas ela era beleza. Depois dela, muitas vieram. Marilyn Monroe povoou o sonho de mulheres e homens. Uma mulher roliça, divertida, leve, despreocupada, inclusive com o comportamento dela social. E hoje a gente eu diria que nós estamos na era entre outras, Gisele Bündchen, uma mulher fina, elegante, magra, independente, capaz, mas é outro padrão. Mas é como a Edília disse, nem todos esses padrões serão adaptados a nós, ao nosso corpo, à nossa altura e à nossa psique. Então, é bom lembrar que padrões mudam e mudam rápido. E se você quiser acompanhar, pode ser um grande risco. Tem que ter bom senso e equilíbrio. Uma cirurgia plástica, o tirar a costela um dia pode te custar a saúde mais tarde. Um procedimento de uma química que um dia foi válida, hoje é condenada. Então, gente, volta para dentro de si. Faça a sua escolha consciente. Seja feliz, viva, né? Seja assim, você. A gente pode, por exemplo, aí vem assim... Outro dia eu falei, gente, de um lado tem um anjinho, né? Do outro tem aquele, né? Aí eu tô assim, o anjinho tá assim, isso, empodere-se, escuro, não sei o quê. Aí o outro aqui do outro lado falou assim, pois é, mas tá todo mundo bonito e maquiada, né? Vamos pensar, por que eu estou assim? Porque hoje eu quis. Porque eu acho que estar aqui é bom para mim, eu gosto disso. A gente postou essa semana, né? Um dia eu conversei com as minhas amigas, né? E convenci-as a tomarmos o café da manhã de sábado juntos. E, de repente, né? Vamos tomar o café da manhã de sábado no podcast. Mas, assim, nós escolhemos sentarmos, conversarmos sobre as coisas que nos povoam os pensamentos, que são os nossos debates nos nossos cafés e lanches e almoços que a gente consegue estar junto, porque, gente, a gente trabalha muito. A gente não toma café da manhã todo dia junto, não almoça todo dia junto, não. O nosso sábado tem o café da manhã
do Eva, que é quando a gente traz esses assuntos e a gente transformou isso em podcast, porque é rico, é construtivo e queríamos dividir. E sim, estamos todas bonitas hoje, sabe por quê? Porque a gente quis, porque a gente achou que merecemos e também a gente está aqui para trazer algo para as pessoas. Então a gente se comporta dentro de uma expectativa nossa de levar algo bom. Então essa é a diferença entre a ditadura da perfeição e fazer o melhor que você pode fazer. Porque a gente tá aqui bonita por opção, maquiada por opção, porque nós escolhemos. Então, o momento que essa ditadura da perfeição, essa ditadura da beleza, do comportamento, começa a exigir de você algo que você não está mais querendo fazer, não atrapalha a vida de ninguém, então por que você ainda está fazendo e não parou? Eu não quero fazer procedimentos. Existem movimentos já que as mulheres aparecem na internet, cara limpa, com a idade que tem. Já grisalhas. Grisalhas. Já existem comerciais que tem mulheres de todas as idades. Então, a gente está podendo sair disso. Então, vamos começar a sair disso, porque vaidade é muito legal, né? É muito bom você se sentir bem consigo mesmo. É muito bom você ser vaidosa. Mas e se você não for? É muito bom também, porque é ser você. E sendo você, esse é o primeiro ponto. Então, vamos deixar claro aqui. Se não te fez mal, tá tudo bem. Se te aprisionou, se, como a Dani trouxe, você foi seu juiz, se sentenciou, você foi, o seu espelho virou um tribunal, então não é mais inspiração, é prisão e a gente quer inspiração. Então, meninas, inspiramos hoje? Sim. Estamos inspiradas? Até sábado que vem, gente. Vamos lá, gente. Peraí. Não vai embora, não. Você também não. Calma aí. Segura. Segura. Surprise? Surprise? Surprise! Calma aí. Eu tenho uma certa Eita. Estou vendo. Porque a gente precisa Gente. dizer que Ai, meu Deus. o Eva está completando um mês. Eva! Um mês do Eva. Gente, Coisa olha, linda. eu trouxe aqui um bolo pra gente, pra esse café da manhã. Ó, vou falar uma curiosidade, tá? Perguntaram, vocês comem tudo isso? Não, a gente não come tudo isso. Mas boa parte. Mas boa parte. Eu como bastante as frutas, tá? Mas hoje a gente ainda vai ter um bolo. Queremos agradecer. Eu vou agradecer minhas amigas, vou agradecer minha diretora que tá ali. Aê, palmas pra diretora. E a vocês, que há um mês tá aqui com a gente, então eu precisava trazer esse bolo de um mês, porque quem aqui falou vai durar um mês, né? A gente falou assim, gente, mas dura? Eu falei assim, vai durar, gente, vai durar. Então, chegou um mês. Vamos Bora pro segundo. Estamos Bora pra com cima. gás Olha, assim no primeiro Ela dia. falou o segundo, sabe o que eu ia falar? Como ela falou, você foi ambiciosa. Ela falou, vamos pro segundo. Eu ia falar assim, daqui a um ano, a gente canta parabéns de novo. Né? Vamos pro primeiro ano juntas. Obrigada a todas, obrigada a vocês e até sábado que vem. Uhul!